Oi meninos e meninas, vamos fazer hoje uma blusa de manga comprida. Eu peguei esta foto aqui lá no Pinterest e resolvi fazer. Expectativa versus realidade, nós na costura. Então hoje eu vou tentar fazer o mais parecido possível, só que eu já vou cometer um errinho que é o tecido que eu vou fazer com lese, porque eu tinha aqui e era vermelho, aí eu achei a cor bonita. Então eu resolvi fazer. Não tem nada a ver com o tecido, né? Porque o tecido ali deve ser um crepe acetinado e o meu é 100% algodão, é uma lese bem boa. E se der certo, se ficar bom, é lógico que você pode fazer até com tricoline, linho, um outro tecido de algodão também. Mas acredito eu que com o crepe fica bem melhor que com o tecido de algodão. Vou fazer a modelagem, para quem gosta de modelagem, vou modelar o mais parecido possível, mas fazendo aquilo que eu sempre faço, que é o modo bem mais fácil de fazer. E se você não gosta de modelagem, não sabe modelar, quer apenas cortar com a peça sua, então pegue uma blusa e a gente vai no tecido, eu vou ajudar você também a cortar e a gente costura todo mundo juntos. E se gostou, já deixa um like, compartilhe, comente, se inscreva no canal se não é inscrito, ative o sininho e compartilhe com as amigas. E agora a gente vai para a mesa modelar, cortar com a peça sua e costurar sempre com modo fácil, mas sem perder aquele bom acabamento. Então vamos lá? Vou usar essa base aqui, eu já copiei a parte da frente. Essa base é bem facinho para iniciante, eu vou deixar na descrição para quem não tem. E a base frente e costa eu já copiei. Você vai alongar aqui e na lateral, frente e lateral, aqui a parte costa. Com a fita do ombro você vê o comprimento de blusa que você quer. Trace uma linha. A linha da minha cintura está mais ou menos aqui, porque essa base minha é um pouquinho acima da linha da cintura. Então aí na linha da cintura da sua base você entra 2 e já marca. Entra 2 e marca. Essa base já tem a margem de vestimenta, que é uma a mais, para que fique soltinho. E aqui eu venho saindo. Aqui na parte de baixo eu só entro, eu saio aqui 3 e já dá pra mim, tá? Saio 3, mas você confere o seu quadril, se precisa ser um pouquinho mais largo. Sobe 2 para tirar o bico da sua blusa. Eu já vou colocar o decote, eu vou entrar entra um aqui também, e já refaço aqui a parte das costas, só isso. Aqui é um V, levemente curvado, que eu, com a régua, eu levemente curvo. Eu estou fazendo com 18, se você quiser maior, você faz maior ou menor. E aqui eu vou medir com a fita, você mede 8 para deste ponto até aqui. Dá 8 mais ou menos, ó, daqui a aqui. Refaz a linha, curvando. E deste ponto você vem curvando, encontrando a linha. Aí fica assim. Agora aqui a gente vai colocar uma pence. Aqui eu baixei 10 para ficar levemente inclinado. 11 eu marquei. Você vai e termina em nada antes do ponto do busto. Um para cá e um para cá.
pence de 2, tá? Aí eu ensino a fechar depois. Depois eu vou deixar um biquinho aqui, tá? Que a gente vai cortar. Eu vou retirar essa diferença, eu vou subir um aqui. E refaço. A cava aqui. Vai ficar faltando um, eu retiro na parte de trás. Então, eu retiro aqui na barra, tá? Um. Retiro até o final aqui. Estou retirando um de barra por causa da pence daqui, tá? Que aí já compensa essa pence. Agora eu vou cortar aqui. Aí já eu dobro e mostro como que refaz ali. Eu acho melhor depois que corta aqui. Vamos fechar aqui a pence. Ó, quando fecha, dá uma diferença, você pega a régua e traça uma linha. Agora sim, ó, pode cortar. Aí fica assim, ó, um biquinho. Mas quando fechar, ela fica normal, tá? Deixa eu cortar aqui. Assim, pronto. Agora aqui pode retirar. Para a gola, tá? Então, você vem aqui, ó, deste ponto. Aqui e curva até esta curva aqui da base. Pegou isso aqui, mais a do decote aqui. Pronto, esse é o tamanho da gola. Eu vou colocar em um papel aqui. Pronto, esse é o tanto que vai ser para a gola. Eu vou esquadrar. Então, daqui aqui é da gola. Eu já venho terminar, tá? Deixa eu primeiro terminar de cortar. Pronto. Aqui, ó, você pode conferir quando você fecha a pence, ver se está batendo as laterais, tá? Segura aqui bem no final com a pence fechada, tá? E aqui, ó, tem que estar igualzinho aqui, batendo, tá vendo? Igual. Então, está bom? Frente e costa, já pronto. Agora, vamos fazer aqui a manga e a gola, que já está marcada aqui. A manga você só vai copiar, colocar o comprimento que você quer, o comprimento mais ou menos por aqui, porque o restante é o punho, que é bem largo, com 12. Então, aqui é o meu comprimento, fecha, deixa aqui larguinho, porque a gente vai dar uma leve franzidinha. Esquadra aqui, faz um retângulo. O meu ficou, eu estou fazendo com 12 de largura de punho. E aqui, o contorno do punho seu, você vai colocar. Como ela é mais larga, então eu coloco 3 dedos aqui, ó, pra ficar mais soltinho, tá? No meu caso, eu fiz com 21. Aqui, é o meu, né? Agora aí você mede no seu braço, vê quanto que dá. Mas a largura é de 12, tá bom? Então faz aqui, e se você gosta de molde, então você já guarda também o punho. Aqui, na manga, se você observar, ela tem um leve franzidinho aqui na parte de cima. Então, aqui você só sobe 2 aqui e faz essa curvinha aqui, ó, terminando em nada, que já dá pra franzir. Aqui, terminando em nada, já vai dar para franzir, tá bom?
E aí não vai faltar manga para a cava. Eu estou seguindo a modelagem, que tem um franzido. Então, pronto. Você tem manga, punho. Agora, a gente vai fazer a gola e falta o babadinho também, né? Então, aqui é o tamanho. Você vai aqui, deste ponto para cima, 8. Eu vou marcar aqui, ó, 8. Para poder fazer uma curva. Aqui, ó, mais ou menos a metade, você vem e faz essa curva aqui. Essa curva tem que vir bem fechadinho aqui. Escorrega bem, faz bem curvadinho mesmo. Aqui você vem e esquadra nesta posição aqui. Aqui está a curva, né? Então, você faz aqui. Você não vai fazer assim nem assim. Você deixa aqui, ó, mais ou menos na curva. A largura da minha eu estou fazendo com 4. A largura eu vou fazer 4, 4, 4. Eu acho que esta gola, a gola da blusa, ela deve ser 3. Ela parece fininha. Eu vou fazer um pouquinho mais larguinha com 4, tá? Aí eu vou preencher aqui. E o que eu vou fazer é conferir. Você pega aí o valor da sua gola e confere, porque ela vai, como ela foi curvada, é lógico que vai diminuir esse espaço aqui. Ficar mais ou menos aqui. Pronto, então a gola fica nesse tamanho. Aí você pode fazer ela inteira. Deixa eu cortar aqui. Pegar uma cola. Eu vou deixar ela inteira. Eu vou mostrar como que faz. É direto no tecido também, tá? Pra quem não quer fazer o papel. Deixa eu fazer aqui um pouquinho mais pra cá, que faltou papel, né? Um pouquinho mais pra cá. Dobro. Pronto, aí deu o papel certinho aqui. Vou copiar. Só corta. Aí ela fica assim, ó, inteirinha. E fica melhor depois de cortar direto no tecido. E a gola vai ficar assim. Ela fica bem assentadinha. Se ficar alguma bolinha aqui, algum biquinho aqui, ó, você vem e acerta, tá? Na hora que você coloca aqui, se ficar alguma coisinha, você retira. Se bem que assim está bom. O babado. O babado é só na frente, então, só a parte de frente você vai medir. Tá vendo esse pontinho aqui? Você vai medir daqui. A partir desse pontinho, faz esse Vzinho aqui e vem e desce a fita. Tem a linha da cintura, uns 2 dedos para cima, eu paro, então esse é o tamanho do meu caracol, que é o meu babado. Tem uma forma de fazer, de ficar calculando, então eu vou fazer uma forma de 6, que aí eu acho que todo mundo consegue fazer, sem muito cálculo, é só fazer um 6 com esse tamanho. Cadê a minha caneta aqui? Eu marco aqui. Olha, eu estou segurando, está um 6, né? Então, eu venho, pontilho
paro aqui. Pronto. Aqui eu venho e curvo direitinho. Pronto, fiz um 6. Está dando pra ver aí, ó. Vou preencher. É um 6, não é? Então, deste ponto aqui, esse aqui é o tamanho do babado. Agora você vai traçar uma linha reta aqui. Esse tamanho aqui eu estou fazendo com 12. Aí aqui você vai fazendo 12, 12, aí você vai diminuindo 11. Aí depois você passa para 10, até ficar com 9. Aí ficou com 9, você vem 9, vai marcando, tá? Aqui no final você já faz um biquinho aqui e já vai encontrar com os pontinhos. Aí é só preencher. Aí corta. Para você que não tem modelagem e vai cortar com uma peça sua, se você tiver um papel, já pode fazer isso aqui também. Porque ele é bem fácil, mas também se quiser cortar direto no tecido, eu também vou mostrar. Prontinho. Agora você já tem. Então aqui tem o babado, frente, costa, manga, punho e aqui a golinha. Aí eu mostro como a gente corta. Para cortar, você vai dobrar o tecido. Você não tem modelagem, você vai cortar aqui com uma blusinha sua, posicionar e cortar. Você já tem a modelagem, posiciona aqui na dobra, deixa 1 centímetro de margem de costura aqui e 1 centímetro e 3 de barra. Aqui a gente vai cortar depois. Corta aqui. Não tem a modelagem, posiciona, deixa 1 aqui de margem de costura e corta com 3. Deixa bem dobradinho, tá? Bem certinho. Eu deixo 1,5, geralmente, de margem. Aqui eu tô deixando sobra porque a gente vai precisar. E sobe aqui. Nesta marca aqui da costura, eu vou subir 1, vou marcar. Marquei, e aí eu vou pontilhar agora a cava. Eu seguro aqui e vou marcando a cava. Pronto, até o ponto. Aqui tem queda de ombro, então eu traço uma linha reta aqui que já fica com a queda de ombro. E faço aqui o decote da frente. Aqui eu subi 1, agora eu só faço com margem de costura. Aqui eu coloco já o meu decote, eu vou fazer V, coloquei com 18, daí você vê aí quanto que você quer. Aqui eu vou entrar 1, lembra que eu vou entrar 1 já para retirar. E aí vou contar 8 aqui, marco um ponto e desço.
E aí eu posso cortar com um de margem de costura aqui. Pronto, aí fica assim o decote. E aqui eu vou colocar a pence. Aqui você baixa de 10 a 11, você baixa aqui, marca o ponto. E marca aqui uma pence com 10 a 11 também. Mais ou menos aqui, marca o pontinho. Aqui você marca um para cima e um. Um para cima, outro para baixo, fecha. Aí é só cortar retinho aqui. Aí fica aqui, ó, com o biquinho mesmo que tem na modelagem, assim, quando você costurar até, fechando aqui até o ponto, já vai ficar certinho. Aqui eu já subi um, e nas costas a gente vai terminar a diferença. Você já cortou, né? Você aí cortou com a sua modelagem, então agora vamos abrir, abre aí e corta este biquinho do lado de cá. Pronto, só isso aqui. Esse lado fica sem biquinho e esse lado fica aqui com o biquinho, que é o lado do babado. Agora sim você pode abrir no meio. Lembra que eu deixei um? Deixei um aqui na frente, é para a gente abrir, que a gente vai precisar dessa abertura. Aí na costura eu mostro. Agora é só tirar a parte costa. Dobra o tecido, posiciona sua modelagem e corta com um de margem de costura. Quem tem a modelagem, tá bom? Normal. Dobra aqui a parte costa quem não tem. E vamos cortar. Bem certinho aqui na dobra. Marco aqui. Esse aqui é a cava costa, então eu estou marcando. Aqui tem queda aqui tem queda de ombro, então eu vou subir 2 aqui para cima. E faço aqui o decote costa. Deixo mais de costura. Aqui entra um. Se eu entrei um na frente, então eu tenho que entrar um aqui também. E corto com margem de costura. Nunca esquece que se você tirou na frente, tem que tirar aqui também, tá? Aí lá eu já compensei na cava, lembra? Mas falta compensar um aqui também. Então eu vou retirar um. Que vai bater certinho, se for o mesmo tanto que eu deixei de margem na barra, vai dar certinho lá na lateral. Agora, com o tecido dobrado, você que tem a modelagem, pega tecido dobrado, tá? Aqui não está dobrado, mas tecido dobrado você já vai e corta com 1 centímetro de margem de costura. Quem não tem, corta com o tecido dobrado desta forma aqui. Pode já dobrar e cortar as duas mangas. Aqui, vamos supor que eu estou cortando apenas uma manga. Eu venho aqui com a parte de trás da manga, que é a cava costa, posiciono na dobra, aqui. Vejo o comprimento da minha manga,
qual o comprimento aí que você quer. Eu vou marcar. E aí, com minha cavinha também aqui. Eu vou marcando sempre segurando e marcando, tá? Pronto, cortei. Entro dois aqui. Faço uma curvinha até este ponto. E vou subindo uma curva bem fininha. Corto bem na linha que eu fiz, tá? Já que aqui já tem mais de costura. Então, aqui fica frente e aqui costa. Assim, frente e costa. E o punho que você vai fazer também, se você tem modelagem, deixa eu mostrar como que você vai dobrar. Você vai cortar assim, ó, dobrado. Pega a sua modelagem, posiciona, corta com 1 de mais de costura. Você não tem com o tecido dobrado, você vai colocar o contorno aqui do seu braço, do jeitinho que eu ensinei. Coloca aqui 12 de largura mais 1, ou seja, 13. Pronto, aqui é o punho. Tira 2 vezes, tá bom? Então, fica aqui a manguinha. Agora, falta cortar aqui o babado e a gola, né? Você vai posicionar tecido dobrado, tá bom? Aí já corta de uma vez com 1 de mais de costura. Com o tecido dobrado também, aqui não está dobrado, mas você dobra aqui. Corta com 1 de mais de costura também a sua gola. Aí você não tem o seu caracol, você vai aqui na sua roupa, você não tem a modelagem, então você vai tirar aqui a medida do seu babado. Vem na ponta, mede aqui e vem terminando antes da linha da cintura. Viu o tamanho, vem em cima do tecido e faz o mesmo que eu fiz lá na modelagem. Você vai, só que você vai direto no tecido, né? Marco aqui 12. Aí, vou marcando 12, 12, 11, 10. Marca com a fita, tá? Igualzinho que eu fiz aqui, vai marcando. Vai ficando com 9, mais ou menos. Precisa ser caracol? Não, pode ser um círculo também, se você quiser. É que o que está na modelagem dessa blusinha do Pinterest é um caracol. Por isso que eu estou ensinando o caracol. Corta com 1 de margem de costura. Olha, fica assim, que é onde vai virar o babadinho lá da parte da frente, tá bom? Cortando no tecido dobrado, você retira os 2.
Aí você não tem a gola. Ah, eu também não tenho a gola. Como que você vai fazer a gola? Vou dobrar aqui. Para quem não tem a modelagem, eu vou colocar nesta posição aqui a parte do meu decote. Aqui, ó, na dobra. Venho aqui, ó, copio. E pego o meu decote costa, cadê? Aqui. O decote costa e continua aqui, ó, retinho, aqui. Aqui tem um de margem de costura, então eu vou e marco aqui. Aí a largura eu estou fazendo com 4, aí você vê quanto você quer aí, tá? Marquei com 4. E fecho aqui. Corto com 1 de margem de costura e corta novamente depois, tá? Vai ficar maior, mas aí depois que você fechar os ombros, aí você mede pra ver se tá certinho. Mas esse maior aqui você já corta reto, que aí já fica margem de costura. Pronto, ó, você também já tem sua golinha, vai fechar depois e ela também dá certinho, tá? Igualzinho da modelagem. Só que você tem que tirar novamente, tá? Porque a gente precisa de forrinho na golinha. Deixa eu ver, está faltando alguma coisa, gente? Eu cortei tudo, cortei. Então, agora a gente vai costurar em tamanho real. Vamos começar aqui pela parte da frente. Vamos pegar aqui o babadinho e vamos já fechar. Aqui vai costurar todo por fora. Começa daqui, aqui, costurando, costurando até esta ponta. Este aqui não precisa fechar porque é onde a gente vai costurar, tá? Só por fora. Aí desavessa e aí a gente vai aplicar aqui. Aqui a gente vai fechar a pence de um lado e do outro. E depois vamos aplicar aqui o babado aqui no meio e fechar aqui, costurar.
Aqui, ó, já costurei. Vamos colocar também aqui o revel. Coloca aqui. E vai costurar a partir desse ponto aqui, ó. Não é na curva, tá? Aqui, costura aqui, até aqui. Aí desavessa. Aqui você embanha bem fininho, ou passa um viés ou overlock, o que você preferir. Fez isso, já deixa prontinho e a gente vai para manga. A manga, fecha, faz acabamento e vamos colocar o nosso punho. Vamos costurar, desavessar. Vou fazer aqui uma entradinha, aplicar um viés e fazer a costura.
Terminei aqui a manga, só falta colocar os botões, eu vou colocar uns 4 aqui. Os botões na parte de cima aqui, 4 casinhas, e na parte de baixo os botões, aí é só encaixar. Aqui na parte de cima, passa a costurinha, puxa, faz esse leve franzidinho aqui, aí fica aqui, só na parte de cima, prontinho já para costurar na cava. Aqui a parte da frente eu coloquei o revel, que faz aqui todo o acabamento. Embanhei o revel aqui a parte de baixo. E o acabamento eu fiz com um viés. Esse tecido aqui é muito bom para fazer viés. Ele é um lese bem fininho. E os bordadinhos dele também é bem lisinho, bem suave. Agora a gente vai colocar frente e costa e costurar. Você vai costurar os ombros e também aproveita já a costura, fecha as laterais pra gente aplicar a manga. Aqui você pode fazer embutido ou costurar normalmente e fazer o acabamento. Aqui já está fechado, agora a gente vai colocar aqui a manga. Começa segurando sempre aqui no ombro, depois a gente coloca a gola, tá? Aqui você alfineta tudo direitinho aí e passa a costura, tá? Eu já vou direto aqui porque a minha já está bem ajustadinha. E não tem como sobrar tecido, já que você tem o franzidinho aqui na parte de cima. Qualquer coisinha você já ajusta no franzido. Aí fica assim, ó, franzidinho aqui em cima. Aqui é a parte da frente, lembrando que os botõezinhos é a parte de trás, tá? E aqui eu já coloquei a outra também, e agora a gente vai colocar a gola. Aqui na gola a gente costura aqui a parte de cima, depois a gente fecha. Deixa eu ver se está no avesso. Não, está no avesso não, vamos pôr no avesso aqui. É difícil ver o avesso de leso, mas dá pra você notar pelo bordadinho que tem mais brilhinho. Eu vou pespontar um lado. Isso ajuda a sentar a peça.
Aqui você pode passar, se quiser, ou já vai aplicar direto. Que eu dobro ao meio, já deixo aqui marcado o meio. Só para mim ter uma noção onde ela está. Vou vir aqui na parte de trás e fazer a abertura. Você coloca aqui, ó, ombro com ombro. Dobra aqui e vai abrir no meio costa. Porque como você vai colocar a gola, vai ter que deixar essa abertura aqui. Quanto que eu estou abrindo aqui? Esse lado aqui. Tem 11, eu abri 11, tá? E aí você vai e faz o arremate aqui com um viés. Costura uma vez, depois volta, costura novamente, ou dobra e costura. Como você preferir. Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz a parte do punho. Fica bem bonitinho. Costurei aqui embaixo do lado do avesso. Agora eu vou voltar para cima aqui no direito. Dobro uma vez, duas e costura despontando. Aí fica assim, e aqui você dá aquela costurinha do lado do avesso, só pra ficar sem esse biquinho aqui pra fora. Uma costurinha aqui, ó, tipo um triângulo. Aqui, ó, só costurei esse triângulozinho aqui, no lado do avesso, daí ele dá uma forma melhor, não fica com aquele biquinho para fora. Aí é só passar que ele vai ficar bom. Agora aqui vamos pôr a gola. Vamos começar fechando a parte da frente. Já está marcado aqui, eu marquei aqui já o pontinho onde eu vou costurar. E o outro pontinho onde começa a costura do outro lado. Então, essa parte aqui, que fica sem nenhum tecido, nem a parte da lateral aqui e nem a parte do ombro, vai ficar vazio. Então, a gente vai costurar antes e desavessar. Então, já marquei um canto e o outro. Pronto, só até aqui o ponto. Agora pode desavessar. Pronto, ó, ficou aqui já fechado. E agora a gente vai aplicar. Pode começar tanto de um lado quanto de outro. Eu vou começar aqui na parte deste lado aqui, na posição. Aí eu viro aqui do lado do avesso e passo a costura só onde está aberto aqui, ó, em uma parte só, tá? Deixo aqui o centímetro aqui que eu quero a mais do lado de fora. E aí costuro.
Dá esse pique. Pronto, dá um retrocesso, volta. Aí fica assim, ó. Que é o lado do avesso. E o lado direito é onde a gente vai dobrar e pespontar. Faz o mesmo na outra parte aqui. Veja aqui a posição. Aqui é o avesso. Pega aqui, dobra no avesso. Tira a parte de cima e costura aqui a parte de baixo. Vou virar nesta posição aqui, que a máquina fica melhor pra mim. Deixa 1 centímetro para fazer o acabamento da ponta. Dá um retrocesso no final aqui. E aí fica assim. Aqui também a gente vai dobrar e fazer o pesponto. E aqui é a parte que fica vazado, que está já costurado. Agora vamos só aqui pespontar. Antes de pespontar, pode fechar já. Se quiser também pode passar, que ajuda a ficar no lugar, tá? É bom passar antes, que fica bem melhor o pesponto. Aqui, ó, você dobra a ponta e costura. Ó, fechado, agora é só dobrar aqui e pespontar. Essa hora aqui é uma parte mais difícil, ela pode dar ruga, então vocês alfinetam bem e alinhavem que sai certinho, tá? Eu estou fazendo direto porque eu já sou acostumada, mas iniciante, alfineta e alinhave. Que com certeza vai evitar que você desmanche depois. Porque o que pode ocorrer é enrugar. Olha como que fica. Aqui é só passar que ele vai ficar, ele vai aumentar aqui, tá, gente? Aqui ele tá enrolado. Mas na hora que passar, ele vai ficar igualzinho essa parte de trás. Fica assim e o avesso desta forma aqui. Agora é só fazer o outro lado do mesmo jeito. Fecha a ponta e pesponta. Olha aqui, ó, já terminei. Aqui eu mostrei como pesponta e a outra pespontei da mesma forma. Só que aqui termina bem no cantinho do ombro, esse lado, e esse outro bem no comecinho aqui do babado, bem no cantinho, ó, termina e o resto é vazado.
O botão aqui eu deixei 1 centímetro a mais aqui, ó, só para colocar o botãozinho. E assim, quando você fecha aqui, ele não fica saindo do lugar, ele fica bem certinho, porque tem essa abinha aqui para o botão. Aí fica mais presinho. Se você não coloca esse 1, aí você teria que colocar uma zélia aqui, um ganchinho para o botão. E assim não precisa, só deixar um a mais e fechar. E é só isso. A barra eu fiz uma vez, 2 vezes, bem fininho, tá? Então agora eu vou colocar para vocês verem. Olha, gente, como ficou. O corpo da menina é mais comprido, então aqui a diferença só tem 2 dedos aqui do babado. O meu corpo é curto, né? Quem tem corpo mais alongado, acho que fica bem melhor. Então, eu gostei, gente. O que vocês acham aí da realidade da peça? Deixa eu vir mais pra cá. Olha a foto aí, a menina está com a mãozinha no bolso, né? E segurando alguma coisa, né? Mais ou menos assim. Eu acho que aqui a Lésia, ela arma um pouquinho mais, né? Já o crepe da blusa fica mais caidinho, mas é mais ou menos isso aqui. O babado eu acho que ficou bom também. Então lá a gente vê o fresido é muito pouquinho, acho que o meu ficou mais armado por ser lese, ser de algodão. E a pence dá pra ver, né, também na foto. Aqui, como eu falei, eu deixei mais largo, o dela deve ser com 3 de largura, o meu ficou mais largo, acho que ficou mais fechadinho. Eu gostei mais assim também. Acho que ficou bem legal, né? O punho, não dá pra ver no dela, mas eu acho que é assim também. E é só isso. E olha de lado como que fica. Aqui. Aqui também. Aí fica assim. Então, eu achei que ficou legal. Não é porque é de algodão que não fica bom, não. Eu acho que ficou bom. E aí vocês deixam no comentário aí, gente, se vocês gostaram. Eu vou tirar fotos e postar lá no Instagram. Se não me segue, gente, segue lá, é Luciete Vasconcelos Ateliê, o mesmo nome aqui do canal. Então vocês me acham rapidinho e eu posto todas as fotos aqui do canal lá, tá? O tecido talvez não seja muito bom, mas eu garanto uma coisa, o babado com certeza ficou bem melhor. Sabe o que que tem nesta foto? Deixa eu mostrar novamente. O babado, gente, eu olhei bem de pertinho e ele é feito com overlock, todo o acabamento. Então, só aí, né, gente, a gente já ganha disparado. Eu e você que vamos fazer ele forradinho e fica com acabamento maravilhoso. Imagine um overlock aqui, gente. Não dá, né? Acaba com a roupa. Então, faça forradinho que com certeza ninguém vai dizer que não está bom. Então é isso, eu espero que tenham gostado da costura de hoje. Eu gostei, achei bem interessante e é bem confortável. E olha, no verão com certeza você usa muito bem porque ela não é quente, ela é fresquinha. Então, obrigado pela companhia, paz e luz para todos e até o próximo vídeo. Tchau!